Qual que é a influência das comunidades microbianas no processo de fossilização? Comunidades microbianas estão presentes em todos os ambientes do nosso planeta e são as formas mais antigas que se tem registro de vida e possivelmente possam ser encontradas como forma de vida até em outros planetas. Então, elas acontecem em todos os ambientes e elas podem resistir, né, a condições com ou sem oxigênio. E não é um tipo só de micro-organismo, bactéria ou arca que as forma, são verdadeiros ecossistemas que incluem vários tipos de metabolismo, tá? E muitas espécies envolvidas nisso. O que temos aqui é a preservação de pegadas de grandes saurópodes, possivelmente herbívoros, tá? Elas foram, por que eles foram preservados? Porque isso era um lago que tinha água em um ambiente mais ou menos árido e quando crescia ou diminuía o nível da água, isso era poblado por esteras microbianas que, ao ser expostas ao sol, elas se craquelavam, igual que acontece hoje em dia com sedimentos argilosos. Aí passaram nesses dinossauros e deixaram o registro da sua trilha, do seu caminhar. Isso aqui é em Sousa, no estado do Paraíba, é um sítio paleontológico que todo mundo pode visitar. Seria interessante, né, ter até mais pessoas visitando, tá? E dando a importância que esse patrimônio geológico tem. E como que acontece? Então, isso aqui é uma reconstrução da como seria, né, que o animal deixou aquelas pegadas, deixou esse ciclo fóssil, porque não são parte, né, do corpo, senão é uma atividade metabólica, que é caminhar. Então, é um líquido fóssil. Então, ele pisou em cima dessas esteiras, deixou a marca e ela foi preservada pela próxima inundação. Isso aqui é uma esteira microbiana atual. Então, como vocês veem, ela tem várias camadas, mas isso é porque ela está seca, mais desidratada. Mas se eu colocasse ela em um médio com água, ela voltaria, né, à vida e voltaria a fazer os vários tipos de metabolismo em ela preservados. Aqui é uma foto que eu mais ou menos este seria o mesmo ambiente semelhante ao de Sousa, né? Em um lago e a borda dele está plagada de esteras microbianas como essa. Essa é a minha pegada e é o mesmo tipo de ignofóssil que aquele de Sousa. São as bactérias que vão para essas comunidades que vão permitir a preservação. E por quê? Então, isso é uma esteira fresca daquele lugar que eu mostrei para vocês. Então, você vê que elas têm aqui uma comunidade, né, possivelmente fotossintética, porque é verde, e aqui é uma comunidade mais anóxica, que ela não precisa de oxigênio. E no meio de tudo isso vai ter um biopolímero, que é o EPS, que forma uma espécie de geleia na qual as comunidades estão flutuando. E então, ela cria como um tapete emborrachado que junta sedimento e que permite, né, a preservação de pegadas e outros organismos que vêm cair no meio dessa EPS, né, dessa espécie de gel ou de, como eu chamaria, de gelatina, né? É uma analogia que eles produzem e as partículas vão ficando juntas, tá? E no fim acabam por ser cimentadas. Embora eu poderia ter também uma comunidade anóxica que depositasse, tá, um mineral que é produto, né, induzido pela deposição, como são as sulfobactérias, que vão induzir a precipitação de pirita, tá, que vai reproduzir, né, a morfologia do fóssil ou do resto que esteja associada com elas, né, que esteja por baixo ou no meio dela, e assim permitir a fossilização.
Então, essa seria uma esteira viva e essa aqui é uma esteira seca, tá? Que elas, como são dos comunidades mais antigas no nosso planeta, elas estão habituadas, né? Elas podem sobreviver a condições adversas e depois, quando as condições que permitem que elas fiquem vivas, você voltem a fazer funcionar o metabolismo, nas condições certas, elas podem voltar, né, a funcionar como uma comunidade. Então, como que funciona uma esteira microbiana? Tá? Isso aqui, esse que temos aqui são vários níveis. Aqui parece milimétrico, mas na verdade é uma sucessão de tipos diferentes de metabolismo. Então, na superfície, que é essa aqui do crescimento, eu vou ter organismos fotoautótrofos e que respiram, que seria neste caso cianobactéria. Aqui eu vou ter no meio, né, aqui umas comunidades de organismos bacterianos que podem ou não fazer fotossíntese e viver ou não em presença do oxigênio, e aqui uma que se alimentam dos restos de todas as células, né, que usam esses restos orgânicos, mas que não sobrevivem em presença do oxigênio. Então, isso aqui é o mais antigo ecossistema que temos no nosso planeta. Isso aqui é um fóssil de uma comunidade microbiana, que vocês veem vários tipos, né, de camadas dessas aqui, que formam essas colunas e se preservam na forma desse tipo de rochas, que é denominado de microbialito, tá? Ou no caso de estromatólito. Hoje em dia, apesar delas serem um dos registros mais antigos de vida do nosso planeta, também existem estromatólitos, tá? Também eu posso encontrar esse mesmo tipo, tá, de estrutura sedimentar, cuja formação é induzida pela atividade microbiana, que vai fazer com que íons, né, como o carbonato, se depositem, né, e formem minerais como calcita, dolomita, ou induzem a precipitação deles com seu metabolismo. Diferente de nós, os vertebrados, né, que dirigimos a formação de cristais, tá, para poder formar nossos ossos. Não, isso é uma atividade eles induzem por causa, tá, das mudanças de pH e EH do meio onde elas se encontram. Então, esses aqui são os fósseis, né, teriam sido responsáveis, comunidades como essa, pelos mais antigos tipos de fossilização. E aí, voltando ao exemplo do início, tá? Então, isso aqui estaria em processo de fossilização. Eu teria comunidades microbianas, tá? Que tem aquela gelatina, que é o EPS. Teve aves que andaram por aí, que as aves também são descendentes, né, dos terópodes, e deixaram as suas ignofósseis. Inclusive, aqui tem até uns mamíferos que andaram, possivelmente um felino, e interagiram com essas aves, e o mesmo tipo, tá, de craquelado, porque elas estão expostas. Quando elas forem embaixo d'água, esse craquelado, né, elas vão ficar como uma camada só, como nesse caso. E então, como podemos apreciar, as esteiras microbianas são de principal importância para a preservação dos restos orgânicos e estão entre os fósseis mais antigos do nosso planeta.